Olha, vamos falar um pouquinho de Milei, gente, porque uma das estrelas nesta edição de 2024 do Fórum Econômico Mundial foi o presidente da Argentina, Javier Milei, que afirmou que o socialismo é uma ameaça ao Ocidente. Ele destacou ainda que, em vez de defender o liberalismo e a liberdade, líderes ocidentais estão abrindo as portas para o coletivismo. E disse ainda que o Estado não é uma solução, mas sim um problema. E a gente vai trazer essa discussão e esse discurso, começando com o argentino aqui da bancada. Segré, repercutiu muito esse discurso do Milei. Aliás, a imprensa inteira colocou ele como a grande estrela aí do Fórum de Davos. Ele fez o discurso Milei. Ele aproveitou a oportunidade para fazer um discurso no estilo Milei. Eu acredito que ele perdeu uma oportunidade para vender a Argentina. Mesmo com problemas econômicos, mesmo com dificuldades na sua macroeconomia, a Argentina tem um potencial enorme e o objetivo do Milei é encarrilar de novo, encauzar a economia para poder trazer investimentos, gerar emprego e sair desse atolamento que hoje tem, que terminou 2023 com uma inflação de 211% ao ano, 25,5% somente no mês de dezembro, e para mostrar o hecatombe que isso gera, terminou com uma inflação maior a da Venezuela. Então, você tem uma credencial aí mostrando que é toda coisa ruim. Mas o Milei queria se posicionar como defensor do liberalismo e do capitalismo ocidental, contrário ao socialismo, numa ausência de Trump nos Estados Unidos e de um representante como o Bolsonaro no Brasil. Então, aparecia como a única opção que pudesse mostrar ao mundo, através da plataforma de Davos, que ele poderia levar essa causa junto com ele. Mas, quando ele faz essa relação ao coletivismo que você mencionou, sim, ele incluiu aí tudo. E para mim isso foi um erro. Incluiu o fascismo, o comunismo, o socialismo, tudo junto dentro dessa palavrinha coletivismo. Mas é o Milei. E o Milei sempre aparece com essa surpresa. Paulinho, qual análise você faz desse discurso, hein? Na verdade, o Milei não surpreendeu ninguém com seu discurso. Foi uma linha que ele já vinha executando há bastante tempo. E, em grande parte, esse destaque se deu porque ninguém está se importando com Davos, né? Eu acho que é importante também dizer isso. Foi um dos fóruns mais esvaziados da história, se não o mais esvaziado da história. Somente 2 chefes de Estado haviam confirmado presença, ele e Macron. Eu acho que a chefe da União Europeia também, a Úrsula. Então, na verdade, me parece mais exatamente isso. Assim, aproveitou um espaço ali que era bom para ele, para vender a ideia dele, vender a ideia dessa nova Argentina, mas na verdade o destaque a ele é mais em função do próprio esvaziamento de Davos, que a imprensa segue cobrindo de maneira forte, mas que de maneira geral tem perdido bastante sentido. Inclusive a grande pauta de Davos esse ano era a questão de transição energética, de mudança climática, do qual ele também passou meio batido no seu discurso. Você discorda, Diogo? Eu discordo, eu acho que o discurso foi impecável, Paulo, foi muito bom, e eu acho que é uma forma dele chamar a atenção para a Argentina, nesse momento, é chamar para ele mesmo. Ele comentou algumas vezes posições muito contrárias ao comunismo e ao socialismo, e até aí eu acho que foi bem. Mas o que me preocupa é que dentro da Argentina, muitas vezes, ele está passando um pouco do ponto, na minha opinião. Ele tem propostas muito consistentes que têm que ser aprovadas. Ele precisa conquistar mais 18 deputados para conseguir passar essas propostas agora no início de fevereiro. E tem, como alguns líderes fazem, comprado briga com a imprensa contrária a ele, comprado briga com a área da cultura, e acho que isso não traz um ganho. Não é o assunto mais importante a discutir nesse momento na Argentina, e sim aprovar as medidas econômicas. Quando ele começa a fazer gestos obscenos para um ou outro membro da imprensa, ele começa a provocar todo o grupo, porque existe sempre o espírito de corpo. E a mesma coisa com o pessoal da cultura. Ele não devia cair nessa, que o Trump já caiu e outros líderes caíram, e eu acho que ele devia se ater às propostas dele para conquistar mais pessoas. Agora, o desafio dele está muito nessa questão política, né, Cássio? Ele precisa de voto. Sem dúvida alguma, nós já comentamos em outras oportunidades, o kirchnerismo, o peronismo ainda é muito forte na Argentina, não só em termos de Congresso Nacional, onde o Milei enfrenta e ainda enfrentará muitas dificuldades, mas também há um aparelhamento nos sindicatos, nos órgãos de imprensa, nessas entidades culturais aos quais o Diogo faz menção. Então, o Milei tem e terá muitas dificuldades no trato com essas pessoas,
pessoas. Eu concordo com o Diogo quando ele diz que nesse momento ele ainda está em campanha, ele esqueceu que já assumiu, então ele acaba esticando demais essa corda e dá margem para ser atacado. Ele precisa pacificar o país e, a partir desta pacificação, implementar as políticas, especialmente as políticas econômicas, para as quais e em virtude das quais ele foi eleito. Você acha que ele consegue, sim, esse apoio político ou não? Difícil, com um discurso de polarização. Né? Discurso de polarização você não une, você afasta. Ele foi no mesmo caminho que os dois presidentes, que os presidentes do Brasil, que tiveram a oportunidade de ir nesses órgãos internacionais, Bolsonaro e Lula, e ficaram na questão mais de polarização, de um alfinetando o outro, do que trazer recursos e benefícios para o país. Ele perdeu a oportunidade de falar de liberalismo, mas mostrando exemplos de um país, o que vai melhorar no país. Até para chamar a atenção do mundo, para o mundo poder ver a Argentina como um polo de investimento internacional. Ao ponto de ficar numa briga com a imprensa, numa briga de polarização. Ele afasta, muitas vezes, quem quer investir por conta de insegurança jurídica. Ele acaba afastando os grandes investidores que podem ver a Argentina como um polo de investimento por conta dessa briga direita, esquerda, liberalismo, centro-direita, afasta o investidor. Agora, a Bolsa Argentina disparou mais de 80% desde o segundo turno, né? Ou seja, o crescimento lá, do ponto de vista econômico, está numa curva de ascensão, né? Ou não? Isso é uma enorme demonstração de aceitação do mercado financeiro e da população as medidas que ele aprovou. E é aí que ele tem que se concentrar. É justamente nisso. Ele cresceu, as bolsas cresceram, não foi por essas pautas com relação à cultura, nada disso, e sim pelas pautas econômicas. E nesse momento, os argentinos estão muito com ele. E ele tem que tomar muito cuidado, Paulo, porque o pior ainda está por vir. Muita gente achava que em um mês ia se resolver, e ele próprio disse que não. Nós devemos ter, por volta do meio do ano, o fundo do poço na Argentina, se as medidas derem certo. Então ele precisa trabalhar muito bem o apoio de todas as pessoas. Muito bem. Segre, em seguida o Paulinho. Ele já está negociando com o Congresso. De fato, sobre essas 306 medidas que ele propôs, já tem... O Banco Central não vai ser fechado tão rápido, pelo menos. A dolarização não vai vir tão rápido também. E tem duas questões que estão sendo negociadas e que são fundamentais para que grande parte desses 18 deputados possam aparecer, que são não a privatização da YPF, que era um dos projetos, privatizar absolutamente tudo, já está negociando que não entrará a YPF, seria equivalente a Petrobras do Brasil, e que os superpoderes que ele pediu nesse DNU, como se fosse aqui uma medida provisória, eram superpoderes por 4 anos, ele já aceitou diminuir para 2. Ele tem desafios no curto prazo de obter dólares, porque a Argentina não tem dólares. Isso gera que, mesmo com a desvalorização de 100%, estava a 400 pesos, passou para 800, não está resolvendo, conseguiu aumentar em 4,6 bilhões as reservas internacionais, mas são muito pouco para as pautas que ele tem que pagar. E depois, a partir do semestre, do primeiro semestre, se não começar a cair a inflação, isso vai ser um problema, porque o pessoal está sentindo muito na pele, no bolso. Ele tem conseguido aumentar a base parlamentar dele? Não tem. Sim, o político é político em todos os países, lá não tem centrão, não tem emendas PIX, mas sempre tem um carguinho por aqui, uma questão por lá. Tem muito político que observa que o kirchnerismo terminou como um projeto, e aí começa a ver a Cristina no Sul, o Alberto Fernandes, que foi uma marionete política na Espanha, e preciso me amarrar a algum porto. Então, nesse porto, onde que aparece? Não é o Milei, mas um pouco mais ao centro, provavelmente. Paulinho, vamos lá. Tem alguns elementos aí. Primeiro, eu vou discordar bastante desse processo do kirchnerismo. O kirchnerismo já saiu do governo, já havia saído com o Macri. Continuou muito forte, inclusive fez mais de 40% dos votos, tendo um governo extremamente mal avaliado, né? Isso é um número muito impressionante do kirchnerismo. A gente tem que lembrar que fez mais de 40% dos votos, e não só isso. Se a gente for pegar na Câmara Argentina, o kirchnerismo só não tem a maioria simples ali por 2 cargos. Então, tem uma base muito grande kirchnerista, principalmente ali na base de deputados. Ganharam bastante, não tenho o número exato agora, mas ganharam
importantes governos ali, províncias, né? Segredo, de repente, vai ter esse dado mais adequado. Agora, o kirchnerismo muitíssimo vivo, não só em sindicatos. Assim, o kirchnerismo é algo que está no poder na Argentina há décadas e não vai desaparecer com torcida porque querem que o kirchnerismo desapareça, que o peronismo desapareça. O peronismo segue muito forte. Mas tem uma diferença, Paulo, desculpa. O peronismo é uma coisa, o kirchnerismo... Eu queria perguntar exatamente para o Segre sobre isso. O peronismo não vai morrer. O peronismo, concordo contigo, não vai morrer. O peronismo segue forte. Kirchnerismo, sim, abalado, mas vamos lembrar que a oposição ao Milei não é só o kirchnerismo, né? É do peronismo como um todo. E o peronismo, repito, tem quase maioria simples ali na Câmara, vai dar muito trabalho pro Milei, além de ter ainda nomes em várias instâncias. E, repito, conquistou ali mais de 40% dos votos, mesmo com um governo que tinha aprovação de 10% da população, que era muito pequena a aprovação. Então, assim, se a gente analisa essa diferença desses 40% de votos para presidente por um governo que tinha 10% de apoio, mostra o tamanho da base, da força que o peronismo tem na Argentina. A questão da Bolsa se explica muito também pela questão das privatizações. Vamos ter que analisar com algum cuidado aí como é que vai ficar essa questão, porque como já foi dito aqui hoje, a YPF, que era uma das grandes, um dos grandes diamantes ali dentro do governo argentino, porque é uma empresa que tem boas reservas, que é importante para a independência energética argentina, que é importante para a geração de caixa da Argentina, como já foi dito, não será privatizada, e essa era uma das grandes expectativas quando a Bolsa deu aquele boom ali no meio do ano, no final do ano passado, com a eleição do Milei. Agora, alguns elementos ideológicos do Milei, de ficar fazendo esse tipo de discurso, atacando alguns parceiros muito significativos, estão fazendo o povo argentino sofrer na pele, né? Então, por exemplo, a Argentina tinha um empréstimo com o governo chinês, que foi decidido não ser renovado por parte do governo chinês em função desses enfrentamentos, e que fez com que o Milei tivesse que ir até o FMI e captar juros a um valor extremamente maior do que o que tinha sido negociado até então. Além disso, ele está recebendo também muita resistência por causa da mudança da lei dos aluguéis. Esse é um dos principais tensionamentos atuais ali. Então, enfim, eram esses pontos que eu queria levantar. Tem, inclusive, uma perspectiva de greve aí convocada para essa semana. Vai ser o primeiro grande teste dele, Renato. Não, eu só queria ressaltar o ponto que o Wilsinho trouxe. É claro que quando um sujeito vai a um organismo internacional, um órgão internacional, e faz um discurso que é parecido com aquilo que a gente pensa, a gente vai gostar, né? Acho que é um pouco natural. Agora, o Wilson trouxe esse ponto de que, por ele estar ali falando para tanta gente, algo que pode ser reverberado no mundo inteiro, poderia ter sido um discurso menos ideológico. O discurso que ele fez é um discurso de um libertário. Ele defendeu ali o libertarianismo. Falou que não existe falhas de mercado, por exemplo, que um liberal já acredita que existe. Então, eu acho que o discurso ficou muito preso à ideologia e poderia ter sido um pouco mais pragmático, como o senhor falou, para poder trazer investimento para a Argentina. Paulinho, eu vou pegar o gancho e aproveitar a presença do Segre aqui. Por favor. A gente falou sobre peronismo, kirchnerismo. O peronismo dura 80 anos, mas ele sempre achou uma política nova, uma corrente política nova para se estruturar. A última é o kirchnerismo, que aparentemente acabou ou está em vias de acabar. Já surge uma liderança nova de esquerda na Argentina que possa encampar esse peronismo, ou até uma liderança que não seja de esquerda, mas uma liderança anti-Milei que possa encampar esse peronismo? Hoje não tem, porque o peronismo começa sendo de direita. O Perón era fascista, os seus amigos eram todos do lado direito e muito à direita. Aí ele foi migrando e foi se adaptando. Então, por exemplo, o peronismo deixa de ser peronismo e passa a ser menemismo, na época do Menem, que foi um peronista liberal. Ele privatizou muitas das questões, contrariando absolutamente tudo o que é a base do peronismo. Pelo outro lado, vem e aparece o dualdismo, o Dualde, que foi o que coloca o Kirchner no governo.
desaparece Dualde, desaparece Menem, e esse é o ponto que eu apontava como que para mim o kirchnerismo, não o peronismo, o kirchnerismo terminou. Porque o único que poderia levar esse kirchnerismo para frente seria o Máximo Kirchner, que é o filho da Cristina, que não tem uma imagem positiva, que não tem apoio da população, porque ele é o filho do Nestor e da Cristina, não tem uma vida própria. Então o único que ficaria seria o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que foi ministro da própria Kirchner, que foi quem tomou a estatização do YPF e que gerou um problema de 16 bilhões de dólares que a Argentina terá que pagar. Então, o fato de Massa estar como candidato do peronismo já te mostra que o kirchnerismo tinha acabado. E o Massa não é um peronista de verdade. Então, hoje, o peronismo, por exemplo, estaria representado por Schiaretti, que foi governador de Córdoba e que hoje está com Milei. Então, o peronismo vai se readaptar.